Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao Band Cidade. Pela próxima meia hora eu te faço companhia com as notícias da região. Confira agora os destaques de hoje. Ótica na região central de Taubaté é assaltada por falso entregador. O homem estava de capacete e carregava mochila usada por motoboys. Os cuidados para evitar acidentes que resultam em fogo em residências. Ocorrências têm sido registradas com frequência na região. Equipes do CAVEX partem hoje para a missão que dá apoio nos preparativos para as eleições deste ano. Candidaturas coletivas. Elas vêm ganhando espaço, mas ainda são desconhecidas por muitos eleitores. Eleições. Hoje, equipes do CAVEX, o Comando de Aviação do Exército em Taubaté, decolam em 9 aeronaves para realizar ações de apoio para o dia da votação. Uma delas é atuar no transporte das urnas em vários municípios brasileiros. Piloto há 7 anos, o capitão Reis confere a aeronave com os companheiros e já está pronto para a última fase de treinos para a próxima missão, atuar nas eleições. O nosso adestramento é contínuo, a gente nem sempre treina para missões específicas, a gente treina todos os dias praticamente para qualquer missão. A gente está com capacidades bem específicas para essa missão, né? Voar com óculos de visão noturna, voar por instrumentos, para que a gente possa chegar lá e cumprir a missão da melhor forma. O capitão Vinícius faz parte dos 66 militares que vão sair do CAVEX, Comando de Aviação do Exército de Taubaté, para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral no próximo domingo. Eles farão parte de um grupo composto por 130 militares no total, um serviço que é prestado ao Exército desde a década de 60. Existe uma lei desde 1965 que prevê que o TSE, quando necessário, ele solicita o apoio das Forças Armadas para apoiar a garantia da votação e apuração. Isso vem se repetindo já tradicionalmente nas eleições e esse ano, então, nós chamamos de Operação Eleições 2022, que está, na verdade, iniciando hoje. Essa corrida é para que, a partir do dia 29 de setembro, toda a frota e tripulação empregada já esteja pronta e em condições de servir no dia do voto. Das 21 aeronaves, pelo menos 11 devem sair aqui de Taubaté para garantir apuração e votação nas eleições de 2022. No dia 2 de outubro, a Operação da Aviação vai estar presente em quase todas as localidades do Brasil, com exceção do estado de São Paulo e da região sul do país. Nosso trabalho não substitui a atuação dos órgãos de segurança pública. É principalmente voltado, no caso da aviação do Exército, na área de apoio logístico pela característica dos helicópteros, que permite o acesso aos locais de acesso mais dificultado, notadamente na área do Comando Militar da Amazônia, Comando Militar do Norte, e temos aí participação praticamente em quase todo o território nacional. Só não foi ativado o comando conjunto, que é a integração das forças sob o comando da região, no Comando Militar do Sul e no Sudeste. Todo o resto do território nacional nós estamos atuando e, obviamente, o helicóptero acaba se fazendo mais necessário e faz toda a diferença nesses locais onde o acesso por meio terrestre é mais dificultado. Para quem vai participar deste momento pela primeira vez, o sentimento é de orgulho por fazer parte da maior manifestação popular da democracia. Importante dizer que já é do DNA da aviação do Exército e do Exército brasileiro esse espírito de cooperação e de colaboração com a sociedade brasileira. Uma ótica na região central de Taubaté foi assaltada nesta segunda-feira por um falso entregador. Quem mostra pra gente é a Caroline Silva, direto da redação do portal bandvale.com. Boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Isso mesmo. As imagens mostram um homem que se passava por entregador com uma mochila. Ele entra no estabelecimento, anuncia o assalto e obriga uma das funcionárias a colocar os objetos de ouro que estavam na vitrine dentro da bolsa. Na sequência, o assaltante foge em uma motocicleta. O comércio fica na rua 15 de novembro, na região central de Taubaté.
Até o momento, ninguém foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil. Lojas especializadas em produtos de ouro estão na mira dos criminosos. Em São Paulo, um grupo foi preso após uma série de ataques em joalherias em shopping centers. Entre os alvos, joalherias de Taubaté e Lorena. Mais informações sobre essa e outras notícias no portal bandvale.com. Volto com você no estúdio. Obrigada, Carol. Acidentes domésticos que acabam em incêndios estão sendo comuns aqui na região. Alguns cuidados básicos podem ser fundamentais para evitar tragédias maiores. A Val passou um susto há uns anos. O chuveiro dela pegou fogo quando o filho estava sozinho em casa. O motivo foi a rede elétrica da casa, que já estava bem velha. Fiação antiga, porque antes disso estava acontecendo de lâmpadas queimar com frequência, chuveiro também queimar com frequência, e aí nós vimos que estava dando curto em cima da casa na fiação. E aí foi preciso, por segurança, foi preciso trocar a fiação toda. Não teve jeito, não teve o que fazer. Como medida de prevenção, a Val precisou refazer toda a parte elétrica da casa. Tem o meu cunhado que é eletricista e foi ele que fez a reforma aqui para nós. Ele viu o que estava acontecendo e falou que realmente era fiação antiga, porque a minha casa é mais antiga, né? E tinha muita gambiarra na parte da instalação. Então foi preciso trocar tudo, colocar tudo novo. Esses incidentes com chuveiros, tomadas e até fogões estão cada vez mais comuns, principalmente dentro das residências. Aqui na região, 4 incêndios dentro de casas foram registrados em apenas 24 horas. Os incêndios foram nos bairros Fonte Imaculada, Estoril e Vila São José, na cidade de Taubaté, e em Guaratinguetá uma ocorrência foi registrada no bairro Pedregulho. Em todos os casos, as circunstâncias estão sendo apuradas. No caso da Val, felizmente ninguém se feriu. Mas esse instrutor de bombeiro destaca que a forma como o filho da Val lidou com as chamas não é recomendada. Água e energia não combinam. Então não adianta eu querer colocar uma toalha de água quente, uma toalha de água, uma toalha com água lá para me resfriar aquele equipamento ou fazer um combate que eu posso de fato acabar tomando um choque ali e eu posso acabar perdendo a minha vida ali à toa. Se tratando da rede elétrica, alguns cuidados básicos são essenciais, como a contratação de um profissional para fazer a instalação. E em caso de chamas, sempre acionar o corpo de bombeiros. Então, numa situação dessa aí, chuveiro pegou fogo, ele superaqueceu. Água quente, nós estamos vivendo um momento aí de tempo gelado, né? Então, a galera acaba utilizando uma água mais quente, né? Então é aí que mora o grande perigo. Se acontecer um fato desse, o primeiro passo é ir até a caixa geral da energia elétrica daquela residência e desligar. Desliga o disjuntor, tira a energia, corta. Segundo passo, está pegando fogo? 193, Corpo de Bombeiro. Band Cidade faz uma pausa rápida e daqui a pouco tem informações sobre microcrédito para quem quer abrir um novo negócio ou pretende ampliar. Juliana Sever, é você. É isso mesmo, viu, Carol? E tudo isso acontece aqui numa feira que acontece no centro da cidade de São José dos Campos, além também de ter disponíveis vagas de trabalho para a população. É daqui a pouquinho, não saia daí. Quem está na busca por trabalho, planeja empreender ou já tem o próprio negócio e quer ampliar, pode encontrar apoio em uma feira que acontece hoje em São José dos Campos, no Largo São Benedito. A repórter Juliana Sever está lá e traz mais detalhes ao vivo. Ju, tem muitas vagas de emprego sendo oferecidas aí, né? Quantas no total? Boa tarde. 514 vagas no total, viu, Carol? Boa tarde para você, boa tarde também para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Estamos nesta feira que fica bem próximo aqui da Praça Afonso Pena, conhecida pela população já enquanto a gente conversa. O Ulisses mostra a movimentação que é grande por aqui. A gente já está aqui há algum tempo e bastante gente passando por aqui. Enquanto o Ulisses mostra a feira, eu já vou conversar com o Alexei Neves, ele que é diretor de apoio e qualificação ao trabalhador aqui de São José dos Campos. Boa tarde, conta pra gente, né, qual que é a ideia desta feira, além da recolocação das pessoas no mercado de trabalho.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. A ideia é atender, são públicos prioritários da prefeitura, né? Como que tem trabalho e renda como sua prioridade. O que ele está buscando se recolocar, o jovem da primeira oportunidade que quer buscar a sua primeira oportunidade e o pequeno empreendedor que quer remodelar o seu negócio ou ampliar o seu negócio com empréstimos do Banco do Povo. Bom, quem está nos assistindo agora quer vir para cá, até que horas pode se encaminhar aqui para o local e tem que trazer o quê? Olha, nós estaremos aqui até o final da tarde, por volta de 4h30, 5 horas, a última senha vai ser entregue. Nós temos aí 514 vagas de emprego hoje, né? Mais de 3.200 vagas em cursos de qualificação e aí uma quantidade bastante grande, centenas de milhares de reais em linha de crédito do Banco do Povo. Para o PAT, traga a carteira de trabalho física ou digital, né? O documento de identificação pessoal e os certificados educacionais e profissionais para ter o cadastro completo. E as demais frentes de trabalho, traga os documentos normais que a gente apoia aqui. Eu agradeço então as suas informações. É isso, né? Esta então é a Feira do Microcrédito, Empreendedorismo e Trabalho em São José dos Campos, segunda edição. Boa sorte para todo mundo. A gente volta com você aí no estúdio, Carol. Legal, Ju. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Em São José dos Campos, muita gente vive em bairros irregulares. São regiões afastadas do centro que, por consequência da falta de regularização fundiária, não têm infraestrutura e serviços públicos. Este é o bairro Chácaras Oliveiras, lar de 282 famílias em São José dos Campos. A localidade não é regularizada pela prefeitura, mas cresceu muito ao longo dos anos. Quem vive aqui reclama da situação de algumas ruas. Quando é época de chuva, é lama. Carro não sobe, carro não desce. E aí a gente vive nesse caos aqui, direto aqui. O Rafael vive no bairro desde que nasceu. Hoje, com 20 anos, ele aguarda as mesmas melhorias prometidas quando ainda era criança. É uma rua abandonada pela prefeitura, infelizmente. Na nossa realidade, em pleno século XXI, e até agora não tem asfalto. Os moradores do Chácaras Oliveiras têm acesso a todos os serviços de um bairro regularizado. Água, luz, telefone, esgoto, internet. Inclusive, as ruas mais altas do bairro já receberam asfalto, fazendo uma ligação importante aqui na região norte entre Vila São Geraldo, Vila Paiva e Telesparque, por exemplo. O que os moradores da parte mais baixa do bairro pedem é que esse asfalto chegue por lá também. E o que nós vemos é que justamente quando começa a via, acaba o pavimento. Os moradores do bairro Rio Comprido, que tem parte do núcleo em São José dos Campos e parte em Jacareí, vivem em uma situação parecida. Parte do bairro está asfaltada e recebe serviços públicos. O que todos querem, no caso, é a documentação. Na última audiência que nós tivemos, a prefeitura prometeu umas coisas que o juiz exigiu, que era sentar com o pessoal da Sabesp, da Bandeirante, porque eles também fazem parte, né? E até agora não foi dada uma resposta. O Paulo é urbanista e realiza um estudo sobre bairros irregulares. Ele é um bairro irregular do ponto de vista da titulação de propriedade, né? As pessoas não têm regularidade fundiária. E ele tem pelo menos uma ocupação que remonta a pelo menos 40 anos. E desde 2007 há uma lei municipal que previa a regularização do bairro e até hoje isso não aconteceu por uma série de razões. A prefeitura realiza estudos ambientais e de áreas de risco nos bairros irregulares. No caso do Rio Comprido, uma tragédia após um deslizamento de terra em 2011 deixou 5 mortos. A Maria acredita que isso pode ter atrasado a regularização. Só não está asfaltado porque aconteceu aqueles barrancamentos, né, aquelas mortes que aconteceu, mas se não fosse isso, o bairro inteiro estaria asfaltado. Mas ainda falta muitas coisas, né? Principalmente que a gente mais aguarda, a regularização do bairro, né? Para a gente ter os nossos documentos certinho, pagar nossos impostos, né? Tanto o Rio Comprido quanto Chácaras Oliveiras estão em processo de regularização desde 2004 e 2005, respectivamente. Segundo a prefeitura, a administração tenta acelerar esse projeto, mas ainda há barreiras, como os riscos de deslizamentos. Enquanto isso não acontece, os moradores continuam sofrendo com problemas de infraestrutura. Já passou por muita coisa, aqui não tinha nada, hoje, graças a Deus, tem quase tudo, falta ainda um pouco. Mas o principal ainda não temos, que é a documentação que nós precisamos ter. Agora o tempo ao vivo em São José dos Campos. Nesse momento a temperatura é de 23 graus na cidade. Depois do intervalo eu volto com mais notícias para você.
O tempo continua fechado e com previsão de chuva para toda a região. Confira como fica esta terça-feira com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A condição de chuva continua na região. Aliás, uma chuva que deve ganhar intensidade nesta terça-feira com a chegada de uma nova frente fria. Pode chover a qualquer momento em toda a região. São esperados acumulados significativos. Não se descarta o risco de transtornos. Então, atenção redobrada. A chuva pode acontecer a qualquer momento do dia. Com relação às temperaturas, máxima hoje de 23 graus em Caçapava, 22 em Natividade da Serra, 24 graus em Canas, 21 em São Bento do Sapucaí, 23 em Ubatuba. Todas com possibilidade de chuva volumosa, 25, 30 milímetros ao longo do dia. Em São José dos Campos, temperatura máxima hoje de 22 graus, um dia chuvoso com altos acumulados. Durante a quarta-feira também chove a qualquer momento, acumulados ainda expressivos com máxima de apenas 19 graus. Na quinta-feira, tempo instável, o volume começa a diminuir, mas a temperatura ainda não sobe muito. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura, apesar da frente fria, mas ventos que podem chegar a 41 quilômetros por hora. Agora a gente volta a falar sobre eleições. Você já ouviu falar em mandatos coletivos? É quando um se elege e um grupo decide. No Congresso Nacional ou na Câmara. Já pensou eleger 3 ou mais pessoas para ocupar a mesma vaga no Legislativo? Essa é a ideia da candidatura coletiva. Um movimento novo. Nas ruas, muita gente desconhece essa proposta. Não, ainda não ouvi falar, não. Ainda não vi. Nunca tinha ouvido falar. Ouvi um pouquinho agora, mas não tem ainda uma opinião bem formada. Pelo menos eu e a Beatriz não tinham conhecimento sobre essa nova forma de se candidatar. Para lançar uma candidatura coletiva, funciona basicamente assim. 3, 4 ou até 5 pessoas se unem em nome de uma causa e formam um grupo para concorrer à mesma vaga nas eleições. Pode ser para vereador, deputado ou senador. A ideia é que uma pessoa represente a chapa e divida as decisões com os demais integrantes. A primeira experiência com uma candidatura coletiva na região foi em 2020. O coletivo Representa Taubaté foi eleito para um mandato de 4 anos na Câmara Municipal. Encabeçado pela vereadora Elisa, a proposta é trazer diversidade e inclusão. A nossa ideia foi de juntar por um estilo, um tipo de política diferente, de representatividade, que era a nossa maior questão, né? A política, em geral, vem sofrendo uma crise de representatividade mesmo. A gente tem um perfil muito parecido. No coletivo Representa Taubaté, a Elisa divide o mandato com outros 2 colegas, a Alda Zija e o Rafael. Eles integram a chapa e a equipe parlamentar. Todas as decisões referentes à condução política e posicionamento nas votações são tomadas em conjunto por eles. Eu estou como vereadora e porta-voz do coletivo, né? O Rafa tem o cargo dele, a Dalgisa tem o cargo dela e a gente tem mais 2 assessoras trabalhando junto com a gente. Aqui a gente tem uma organização que é muito horizontal, então cada um tem a sua função muito definida. Lógico que nesse processo de mandato coletivo, né, para assessoria, inclusive, pessoas que a nossa primeira experiência no ambiente político. O movimento de candidaturas coletivas tem se popularizado e ganhado força. No país, o primeiro mandato coletivo foi eleito em 2016 para ocupar a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. De lá para cá, o movimento vem crescendo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidaturas coletivas para as eleições deste ano registrou recorde, foram 213 no total. Desse número, 64% são para deputados estaduais, 34% para federais e 2% para o Senado. Mas o problema é que essas candidaturas continuam sendo registradas ainda de forma informal, porque não há uma regulamentação nesse setor. Nosso ordenamento é todo feito por uma candidatura individual. Tanto é que não há uma regulamentação pertinente à candidatura coletiva. O Supremo deixou apenas colocar o nome coletivo na candidatura, que a priori seria só individual. Mas se há um aumento nesse sentido, é sinal que, de repente, a gente possa debruçar um pouquinho mais sobre o tema para tentar entender melhor e até verificar como seria possível aumentá-lo em nossa política. Apesar da não regulamentação, o processo também não é proibido. Tudo depende de acordos feitos entre os integrantes da chapa.
Para o especialista em direito eleitoral, vale a pena o assunto ser discutido e, quem sabe, até regulamentado, se trouxer benefícios à democracia. Nós temos ideias e essas ideias devem ser motivos de debates. Independente se elas, de repente, serão acatadas ou não, cada ser humano tem a sua percepção de vida e ele traz, de repente, julgando que isso poderia ser melhor para a coletividade. Este foi o Bom de Cidade de hoje. Boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.